Amém. Todo mundo achou? Gálatas 5, a partir do verso número 16, lemos assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça para que Deus fale com você nesse momento. Amém? Ouve a oração do teu povo, meu Pai, que todos aqui sejam edificados. Temos crianças, temos jovens, temos adultos, temos até idosos, e que todos eles compreendam bem a linguagem, e que aquilo que estava no teu coração, quando o teu Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto, que aquilo seja compreendido por nós e principalmente praticado por nós. Venha fortalecer a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto bem conhecido daqueles que já são crentes há mais tempo. Mas é um texto extremamente importante para a gente voltar nele várias e várias vezes ao longo da nossa caminhada cristã, porque ele trata de alguns fundamentos da nossa fé, algumas coisas que são base para a gente viver a vida cristã no nosso dia a dia. Então a gente vai parar, vai olhar com carinho, com cuidado para algumas coisas que muito provavelmente alguns de vocês já sabem muito bem, mas é um tempo da gente parar e avaliar como está a nossa vida e fazer os ajustes que nós precisamos fazer. O primeiro texto que nós lemos, o primeiro versículo de toda essa perícope que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: digo, porém. E porém, deixa eu falar mais uma vez para vocês, não é? É uma conjunção, e uma conjunção adversativa. Ou seja, ele vai dizer isso em contraste com algo que acabou de ser dito. E como eu sempre digo para vocês, toda vez que você vai começar um texto bíblico e ele começa com a conjunção, saiba, o texto não começou aí. Você precisa voltar e entender o que acabou de ser dito. Então, quando a gente volta lá no início do capítulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dando um puxão de orelha na igreja. Ele vira para uma igreja local, a igreja da Galácia, e começa a falar com eles a respeito de um desvio que estava acontecendo, quando os irmãos ali daquele local, eles estavam regredindo ao judaísmo. Eles estavam voltando a práticas por dar ouvido a certas pessoas que tinham um orgulho religioso muito grande, convencendo aqueles irmãos que não eram judeus, mas eram cristãos, a se converterem não só a Jesus, mas às leis antigas do Antigo Testamento, e levando aquelas pessoas, inclusive, a se circuncidar. E Paulo fala, olha, se vocês se circuncidarem, vocês são obrigados a seguir toda a lei do judaísmo. E eu preciso que vocês entendam, nós fomos chamados para a liberdade. Você entende isso? Que a vida cristã, a vida com Jesus, é liberdade.
Porque a gente vive numa geração, aliás, tudo quanto é lugar que o cristianismo chega, a oposição ao cristianismo vai sempre falar a mesma coisa, e essas coisas às vezes entram no coração dos crentes, de que na verdade, seguir Jesus é a religião do não pode. Então vem as pessoas de cultos pagãos que fazem um monte de coisa e falam, você não pode fazer tal coisa, né? Você não pode fazer isso, ir em tal lugar e não sei o quê, como se a vida cristã fosse uma coleção de regrinhas, de pode e não pode. E meus irmãos, não é isso que o Novo Testamento ensina para a gente. Paulo diz aqui nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, que nós fomos chamados à liberdade. Então a vida cristã é muito mais sobre aquilo que você pode fazer, do que sobre aquilo que você não pode. Eu sempre gosto de usar esse exemplo com a igreja. A pessoa vira para o crente e fala assim, você não pode fumar não, né? Na verdade eu posso não fumar. A pessoa tenta se libertar do cigarro uma vida inteira sem conseguir. E de repente aceita Jesus e agora ela consegue largar esse pirulito de câncer. Para a glória de Deus. A pessoa que se entrega ao pecado, ela está escravizada de todas aquelas coisas, espiritualmente e em muitas áreas da sua vida, no dia a dia. Então entenda primeiramente que seguir Jesus é liberdade. Você se sente livre por seguir Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo vira e fala assim, olha gente, mas vocês não devem usar da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Ou seja, não é porque você não tem uma porção de regrinhas, como no Antigo Testamento, que vocês vão agora, vai virar bagunça. E cada um faz o que quer, do jeito que quer. E aí ele entra nesse texto que nós lemos aqui. Ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Nós temos aí várias traduções, não é? E essa palavra feia, concupiscência, que você provavelmente não usou essa semana ainda, você não usa no seu dia a dia, algumas traduções vão trazer diferente. Fala de um desejo intenso, um desejo ardente. A sua carne tem desejos fortes. Mas o tempo todo nós vamos ver, ao longo desse texto, que o que vai guiar a gente é um relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. No 18, vai dizer assim, mas se sois guiados pelo Espírito. E ao longo do texto, outras vezes, nós vamos ver lá no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que vai fazer com que a gente tenha uma conduta de vida, não é, meus irmãos, um conjunto de regras do que pode e o que não pode, mas um relacionamento direto com o Espírito Santo de Deus. A religiosidade humana, ela sempre vai tentar levar o ser humano de volta para o legalismo. Eu me lembro, uma certa vez, há muitos anos atrás, mais precisamente 15 anos atrás, eu estava reunido com um grupo da liderança da nossa igreja, e eu estava ali dando uma chamada séria com relação à vida espiritual, como que eles estavam à frente de ministérios, mas tinham abertura na vida deles, tinham espaço para Satanás agir, e era uma mensagem mais ética, era na casa de um irmão, e a gente estava ali todo mundo reunido num fim de semana inteiro, e eu ministrando a palavra, e aí começaram a surgir perguntas. E um dos irmãos queria que eu respondesse para ele qual programa podia assistir na televisão ou qual não podia. E se era pecado assistir Zorra Total ou não. Irmãos, se a gente cai nessa cilada, daqui a pouco a gente está fazendo um manualzinho, tipo algumas igrejas que tem, sabe? A gravata tem que ter 7 centímetros. Já viram essas igrejas assim? Né? A saia tem que ter o comprimento tal. Eu me lembro de um estatuto que o meu pai levou de uma igreja, na época que ele era professor de ética no seminário, que a gente riu de se acabar. Na verdade, era para chorar, né? Algumas coisas ficaram marcadas no meu coração. Por exemplo, tinha uma lei lá que era assim, é permitido a criança jogar futebol, desde que ela tenha até 6 anos de idade e que a bola seja de plástico ou de borracha.
E aí tinha uma referência bíblica. E aí a gente correu para ver a referência bíblica. Meu Deus, tem bola de plástico ou de borracha na Bíblia? Achei que o plástico tinha sido inventado um dia desse. Aí a referência bíblica era: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Não tinha nada com nada de bola de borracha, nada. Mas a religiosidade carnal, legalista, tenta amarrar as pessoas nesse tipo de coisa. Irmãos, a nossa santidade, ela vai depender do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E é essa base que eu quero meditar com os irmãos nesse momento. Paulo diz: você não vai usar dessa liberdade que você tem para dar ocasião para a carne. Porque tem gente também, meus irmãos, que perde o bom senso. Eu me lembro de um jovem da nossa igreja que ele veio conversar comigo e ele estava querendo defender que fornicação tudo estava valendo desde que tivesse amor. E eu falava para ele: não, namorada não é esposa, está errado, você está vivendo no pecado. Mas pastor, eu acabo, e ele falou lá, de fornicar, orando em línguas. Eu glorifico a Deus pelo que eu fiz e eu ainda oro em línguas. Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho. E Paulo fala isso, ele faz uma lista: olha, a sua carne, ela está lutando contra o Espírito. Irmãos, eu sei de uma porção de gente que recebeu o dom do Espírito Santo, e recebeu mesmo, mas usa totalmente errado o dom. A gente vê isso na própria Bíblia, na igreja de Corinto. Paulo diz: vocês receberam todos os dons, mas estão usando errado. Estão usando para virar bagunça na hora do culto. Não é assim que funciona. Um dia você vai prestar conta para o Senhor desse dom que você usou. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Fora que eu nem acho que ele estava orando em língua de verdade. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Fato é, meus irmãos, que a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é santo. E ele vai fazer o contrário do que a nossa carne quer fazer, e Paulo vai dizer isso, que a nossa carne milita contra o Espírito, os dois são opostos. Irmãos, o ser humano caído é podre mesmo. O ser humano caído, quando ele começa a dar vazão para os desejos da carne, vira aquilo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, que eu não vou entrar em detalhes porque tem um tanto de criança aqui, mas você que conhece a palavra de Deus sabe mais profundamente. É isso que o ser humano caído quer fazer. E o apóstolo Paulo começa a fazer uma relação de obviedades, de coisas que são contrárias ao que o Espírito Santo está nos guiando a ser. E ele fala: olha gente, as obras da carne são as seguintes. Verso de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: primeiro grupo, fala de questões de natureza da ética sexual, não é? Prostituição, impureza e lascívia. E eu sei que você lendo aí na sua Bíblia, talvez as palavras sejam diferentes. E às vezes a gente se pergunta se elas não querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Então vamos lá. Prostituição é uma palavra no grego chamada porneia, que tem a ver com tudo aquilo que era ilícito. E há uma relação: adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, bestialismo, incesto e por aí vai. Tudo isso em uma única palavra. Quem está dizendo isso para a gente é o léxico grego de Strong, do grego do Novo Testamento. Você vai para a internet hoje e você vê um monte de gente dizendo que Deus não condena, porque na verdade eles ignoram uma pesquisa elementar e básica do grego e ficam reproduzindo falas, conversas fiadas que eles veem por aí. Meus irmãos, a carne do ser humano quer fazer o que é errado, mas o errado continua sendo errado. E depois da porneia, fala aí, porneia, depende aí da versão da pronúncia, nós temos aqui uma outra palavra, que quer dizer impureza, no sentido mais dos desejos que a pessoa alimenta. Não é simplesmente a prática, mas a pessoa ser impura por dentro e alimentar esse tipo de coisa. Lascívia
tem a ver com libertinagem. A pessoa viver sem regras morais alguma. E a pessoa vive simplesmente fazendo aquilo que ela dá vontade de fazer. A gente vai percebendo, meus irmãos, pelo próprio texto, ele vai clarear isso mais para frente, que há uma grande diferença entre aqueles que foram salvos por Jesus e aqueles que não foram. O ser humano que vive no pecado e não se importa com isso, e não está nem aí para isso, muito provavelmente não, vou ser um pouquinho mais direto, com certeza, essa pessoa não aceitou Jesus no seu coração. Ela não nasceu de novo, porque quando a gente nasce de novo, que a gente cai em algum pecado, aquilo incomoda a gente, e a gente vai ficando ruim com isso, até que a gente consegue chegar ao arrependimento. Eu me lembro de uma irmã da igreja, poucos dias atrás, estava falando com gente da família dela, 2 pessoas que aceitaram Jesus aqui na igreja, entregue no mundo das drogas, e outra entregue em um monte de outras coisas complicadíssimas nessa área desse primeiro grupo que eu falei aqui para vocês. E aí ela virou para uma e falou assim: você quando está lá nas baladas, você não sente paz, não é? Você sente um incômodo muito grande, não é? Aí ela falou: sim, eu sinto. E ela falou: você aceitou Jesus, você não consegue ficar lá não é o seu lugar. E virou para o outro que estava nas drogas e falou algo mais ou menos parecido: você não sente mais paz fazendo essas coisas que você sempre fez, não é? Aí ele respondeu: não, eu não sinto, eu não aguento estar nessa vida que eu estou. Aí ela falou: você aceitou Jesus, alguma coisa mudou dentro da gente, mas por que a pessoa continua fazendo? Irmãos, a nossa carne, ela é contrária ao Espírito. E existe, meus irmãos, uma ilustração antiguíssima, que traz clareza para a gente a respeito desse conflito que a gente tem. Imagina que tem 2 touros lutando um contra o outro, um tentando vencer o outro. Nunca vi um touro brigando, né? Algumas ilustrações falam de lobo, mas enfim, é feio do mesmo jeito. Qual dos 2 touros vai derrotar? O da carne ou do espírito? Exatamente. Aquele que for mais alimentado, gente. Aquele que for mais alimentado vai vencer a briga. Então, se você não está alimentando o seu espírito, a sua carne vai gritar mais alto e vai vencer essa batalha. O texto continua aqui falando, né, das obras da carne, agora em outro grupo, que vai falar a respeito de devoção religiosa, idolatria e feitiçaria. Falei a respeito disso na mensagem de domingo, como que uma coisa está diretamente relacionada à outra, porque o feiticeiro, automaticamente, ele está lidando com espíritos, e o idólatra também, porque por trás do espírito que está sendo adorado, na verdade, é um demônio. Paulo vai clarear isso para a gente. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que aquela pessoa que é avarenta, ela é idólatra. Jesus disse a respeito disso, que você não pode servir a Deus e as riquezas. Então, a pessoa que é mão fechada, é avarenta, na verdade, ela tem o coração dela dedicado a mamão, às riquezas, ao demônio realmente das riquezas. Obra da carne isso. E aí ele vai para um outro grupo de coisas que estão tudo relacionado a relacionamento um com o outro, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo aquilo que faz com que você não tenha paz com as pessoas que você convive. Gente que tem problema com colegas de trabalho, gente que tem problema com vizinho, gente que tem problema com o pessoal da igreja, gente que tem problema com a própria família. Talvez o problema não sejam os outros perseguindo você, talvez seja você que não está sabendo lidar com a sua própria carne. São todos os casos? Lógico que não. Pastor, você já teve problema com pessoas? Tive e tenho. Eu tive problema na escola com gente que me perseguia por questões de poder, mas, meus irmãos, isso era exceção, não era regra. De uma maneira geral, nós precisamos ser pessoas, né, que são fáceis de se lidar.
que não dão lugar para essas coisas no seu coração. O que o Espírito Santo quer te levar a ser é isso, como a gente vai ver com mais clareza aí daqui a pouco. E o último grupo fala de alguns abusos que nós fazemos, nós seres humanos, bebedices e glutonarias. Bebedice tem a ver com abuso de substâncias, meus irmãos. Nessa época, o que dava uma onda não era crack, não era maconha, era álcool, como até hoje continua dando. Então, sai dessa conversa fiada, que virou modinha na internet para crente, que crente pode beber sim. Ah, mas não tem nenhum versículo da Bíblia condenando beber. E Jesus, ele transformou água em vinho. É verdade, não tem nenhum versículo específico condenando você beber uma bebida alcoólica, mas tem um monte proibindo ficar bêbado. Inclusive aqui, bebedice. Então a gente precisa ficar esperto com esse tipo de coisa. Porque Satanás, ele vai devagarzinho, moldando a cara da igreja, porque as pessoas estão muito mais lendo a respeito da Bíblia e ouvindo pregações a respeito da Bíblia do que indo diretamente à Bíblia. E como eu tenho repetido muito para os irmãos, e cada vez eu percebo que eu preciso repetir mais, porque a gente tem muito contato, né, com pregadores de fora por causa de internet, toda vez que você encontra um teólogo, um pastor, um professor, dizendo algo que a Bíblia diz simples e pura, desconfie, tem alguma coisa errada nessa história. A Bíblia fala que não pode uma determinada coisa, não é bem assim, fique esperto, vai se aprofundar no assunto. E aí fala de glutonaria, e algumas versões vão trazer orgias no lugar, e para a gente são duas coisas muito diferentes, né? Orgia a gente pensa em outra coisa, que já foi tratado lá na primeira parte. Glutonaria tem a ver com sair comendo de forma adoidada. Eu fui pesquisar a palavra no original no grego, e é difícil de traduzir mesmo, meus irmãos, porque é a palavra komos, que dá a ideia de orgia, de farra mesmo, mas era uma procissão que acontecia à noite, cheia de luxúria, com pessoas bêbadas fazendo bagunça, que depois de jantar, saíam pelas ruas com tochas e músicas em honra a um demônio chamado Baco, o deus do vinho, muito cultuado até hoje no carnaval. Era basicamente aquela figura que eu sei que é a mesma imagem arquetípica, refletindo algo do mundo espiritual, que é o rei Momo. Aquela figura gordona, que representa glutonaria, bebedice, cercado de mulher, não é? Que no carnaval eles vão lá e profeticamente dão a chave da cidade na mão dele. É essa mesma representação que nós temos do culto a Baco, que daí vem a palavra bacanal, e de onde surge uma festa muito comum aqui no Brasil, famosa no mundo inteiro, porque é muito forte aqui no Brasil, chamado carnaval, que tem origem justamente a culto a Baco, a essas procissões que aconteciam rua fora. E o que Paulo, na verdade, está dizendo é que isso é obra da carne, sai fora disso. O Espírito Santo não está levando você para farrear no carnaval, para se entregar a esse tipo de bagunça, a esse tipo de farra. Sai fora desse tipo de ambiente. E aí, meus irmãos, a gente chega na parte mais importante da nossa mensagem. Na verdade, antes de chegar na parte mais importante, tem uma que eu preciso passar, um versículo aqui no meio que diz assim: e coisas semelhantes a essas, porque ele não precisa parar para ficar explicando todas as coisas erradas que tem. Por analogia, você já sabe, não é? Como eu disse para vocês, não está escrito na Bíblia, não fumarás crack, mas você sabe que está errado, é semelhante a essas coisas que a gente vê. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Palavrinha politicamente incorreta, ainda mais no mês onde nós estamos, se é que você me entende. Extremamente na contramão de tudo que a gente tem visto na mídia e tudo. Está falando de outras religiões, está falando de entrega a um tipo de sexualidade fora desse padrão do Espírito Santo.
está falando de gente briquenta que arruma problema, treta em tudo quanto é lugar. Quem pratica essas coisas. Estou falando quem cai, se arrepende, volta. Mas quem vive nisso, quem vive praticando essas coisas, a palavra é: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembra que eu falei da diferença da pessoa que é crente, que é salva? Por isso que às vezes quando eu vou tratar com alguém que está desviado, desigrejado, eu prego o evangelho, meus irmãos. Eu entendo que o que essa pessoa precisa viver é nascer de novo. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. E aí sim a gente entra na parte mais importante dessa mensagem, que eu quero que você que está dormindo, bote um palitinho de fósforo aí no seu olho, para segurar o olho aberto, para você prestar bastante atenção. Olhe aqui nos meus olhos azuis. Obrigado. Mas o fruto do Espírito e começa uma lista maravilhosa. O fruto do Espírito. Irmãos, essa frase, antes mesmo de listar o que vem pela frente, é para trazer alívio para a gente. Sabe por quê? Porque o fruto é do Espírito, não é seu. Porque você não tem força para fazer essas coisas. Às vezes as pessoas vêm falar comigo: pastor, eu não consigo. E eu preciso dizer: eu sei, eu também não. Não é nosso. O que é o fruto de alguma coisa? É o fruto do pé de limão. É o limão. Quem produz ele não sou eu só vou lá e colho. Mas quem está produzindo é o pé de limão. Então o fruto do Espírito não é um esforço meu. Não sou eu com a minha autodisciplina, sabe? Com a minha energia positiva, minha positividade, que eu vou gerar essas coisas. Não, meus irmãos. De mim só sai porqueira. De mim sai obra da carne. De mim sai obra da carne. Mas eu sei que todo dom perfeito, toda boa dádiva, procede do Pai das luzes, como a gente lê lá em Tiago. É Ele em nós que produz essas coisas. E o que são essas coisas? A primeira, amor. Sabe você que tem dificuldade para amar? Tudo bem. Se submeta ao Espírito, deixa Ele frutificar em você. Ele vai falar várias coisas do fruto do Espírito, é como se fosse uma mexerica com vários gomos, sabe? O fruto é um só, mas com várias partes, várias manifestações ali. Então você que tem dificuldade para amar os outros, é porque você é ruim mesmo, mas olha, o Espírito frutifica isso a partir de você, e Ele capacita você para amar alguém que você não consegue amar. Você tem dificuldade para amar determinada pessoa, determinado grupo de pessoas. Você tem dificuldade com isso? Você é uma pessoa que tem preconceito contra pobre, contra homossexuais, contra alguém de cor de pele diferente da sua. Você lida com isso no seu coração? Se submeta ao Espírito Santo, que Ele vai te ensinar a amar essas pessoas que você tem dificuldade, que não devia ter, mas você é ruim. Porque a carne milita contra o Espírito. A segunda coisa que vai falar é alegria. Como isso é importante na nossa geração. Os mais antigos vão se lembrar, a depressão não é uma coisa nova, sempre teve, mas não era do jeito como a gente lida nos dias de hoje. A pessoa enfrentava uma série de dificuldades na vida e sabia rir, se divertir e passar por cima daquelas situações e seguir em frente. É a veinha lá na roça, que perdeu 2 maridos, teve 10 filhos, mas 4 morreram. Que de vez em quando quer comer carne, é ela que vai lá matar o porco, matar a galinha. A vida é bruta, é assim.
E de repente está um adolescente aqui que o único frango que viu na vida foi o congelado. Não sabe a dureza da vida, não sabe como as coisas são. Nunca perdeu ninguém próximo, aí de repente, um menino na escola virou a cara contra mim, eu não aguento, muita dor, eu quero morrer. A gente fica olhando assim, não faz sentido. E não é culpa da pessoa, ela não tem força mesmo para isso. E você que está me ouvindo, num nível ou outro, passa por situações assim, e se não passou, vai passar. Porque é uma promessa, no mundo tereis aflições. Mas essa promessa vem acompanhada por uma parte muito boa, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você que tem dificuldade para sentir alegria, eu quero que você entenda que o Espírito Santo quer conduzir você a isso. O fruto do Espírito é alegria, se submeta a Ele, deixe que a alegria do Senhor transborde por você. Não vem de você, é presente de Deus fluindo, porque você não dá conta de ser alegre. Mas Jesus disse, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Vocês ainda não começaram a pedir em meu nome e receber a oração respondida. Comecem a fazer isso, porque a lógica é essa, a oração respondida vai fazer com que você tenha alegria completa. Deixa o Espírito Santo gerar isso em você. Você não tem força para ser alegre sozinho, para viver essa alegria, para enfrentar as suas dores, por mais que para os outros possa parecer uma coisa pequena, você que sofre sabe muito bem. Quem vai fazer com que você sinta essa alegria é o Espírito Santo, porque é Ele que frutifica. Então vamos lá, amor, alegria, paz. Que paz é essa, meus irmãos? É uma paz que você pode estar no meio de uma guerra e ainda assim você fica em paz. Aquela preocupação constante que está sempre rodando em segundo plano na sua cabeça, você que sente vai me entender. Uma preocupação por algo que você não consegue resolver. E você está vivendo e fazendo outras atividades no seu dia inteiro. E parece que está rodando em segundo plano, sabe? Igual um computador lento, que na verdade tem uns 4 vírus rodando lá no fundo, um programa spyware, umas 20 abas no navegador, algumas coisas ali preocupando a sua mente, você nem lembra o que é, mas você sente um peso. Deus quer libertar você disso. O Espírito Santo frutificando em você, quer libertar você disso, para que você viva em paz. Ainda que exploda uma guerra, ainda que a igreja seja perseguida, que você viva em paz. Longanimidade. Quem tem uma versão diferente aí para longanimidade? Olha aí na sua Bíblia, depois de paz. Alguma versão aí vai dizer para a gente paciência. A minha mãe me explicou essa palavra longanimidade quando eu era criança da seguinte forma: é a capacidade de você pegar um elástico e espichar ele até ele ficar longo e ele não estourar. E é basicamente isso, por isso que se traduz também como paciência. Sabe você que fala que é pavio curto? Que bom que você reconhece. A sua carne quer explodir, porque pavio curto é isso, é explosão. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aliás, mais para frente a gente vai ver sobre mansidão, não é? Longânimo é a sua capacidade de aguentar sem passar da conta. E isso, como todas essas coisas, não vem de você. Tem a ver com você se submeter ao Espírito Santo e deixar que Ele frutifique. Benignidade e bondade são duas expressões muito parecidas. Uma tem a ver mais com coisas, com a maneira de você olhar de forma benigna para a vida, enquanto o outro vai chamar, vai ser algo que a gente poderia dizer gentileza. Você ser capaz de fazer coisas boas com as pessoas, mas são muito próximas mesmo uma da outra. Fidelidade.
A palavra aqui no grego fala fé. É a palavra para fé, que é traduzida aqui como fidelidade. Então, deixa eu falar para você que a sua carne quer parar de crer. A sua carne, de vez em quando, quer chutar o balde. A sua carne é aquele ânimo dobre que eu falei aí há uns dias para trás na igreja. Você crê descrendo. E ao mesmo tempo que você crê em Jesus, você acompanha o raciocínio do ateu. E de certa forma já começa a ter uma simpatia por esse tipo de pensamento. Você que vai orar e bate aquela dúvida, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? Você que vai dormir sem saber se Deus realmente vai dar vitória para você ou não. Deixa eu falar para você, você não vai dar conta sozinho. Mas a boa notícia, o Espírito Santo quer desenvolver, quer frutificar fé através da sua vida. E aí vem os dois últimos gomos da mexerica do Espírito. Mansidão. Ah, pastor, mas todo mundo vai ser manso? Todo mundo que se submete ao Espírito Santo, sim, esse é o alvo. Jesus falou para todo mundo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Você não ser manso e humilde faz com que você fique cansado e sobrecarregado, precisando de alívio o tempo todo. Mas uma pessoa que é mansa é diferente. Para algumas pessoas isso é mais fácil porque por temperamento elas são mais passivas. E não confunda isso, tá? Enquanto outros têm uma dificuldade muito maior. Aqueles que são D, por exemplo, quem aí estava na época que a gente fez o teste do DISC na igreja, pessoas que estão mais voltadas para resultados, têm uma dificuldade muito grande, passam por cima de pessoas muitas vezes, não são capazes de se sentirem mansos. Entenda, a sua carne quer fazer de você um briguento, um faccioso, alguém que vai ficar mandando indireta por aí nas suas redes sociais, sempre atrás de uma picuinha, vou atirar para cá, vou atirar para lá. Olha, o manso ele fica leve, não se preocupa com essas coisas. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E por último, domínio próprio. Eu acho massa domínio próprio estar aqui, sabe? Porque nem o domínio próprio é próprio seu. Pastor, eu não consigo me controlar. Eu vejo pornografia, eu vejo alguma coisa, já quero ir atrás. Alguém fala alguma coisa, já começa a ficar nervoso, já começa a ficar mordido. É verdade, você não consegue. A sua carne é ruim. A sua alma estragada quer levar você para o buraco. Mas a carne milita contra o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus não é o seu. Você só vai ter autocontrole, porque o Espírito Santo em você te fortalece para ter o seu autocontrole. Hoje pela manhã eu estava lendo o trecho de José do Egito, no Egito, sendo tentado pela mulher de Potifar. E o texto não fala se a mulher era bonita ou se era feia, mas toda vez que eu leio, eu lembro do pastor Cláudio Duarte falando. Com certeza ela era muito bonita, porque você já viu mulher feia tentar alguém? Né? Faz sentido. Como é que esse cara, podendo viver e desfrutar de tudo aquilo que estava sendo oferecido, ele arruma um problemão daquele de arrancar, deixar a roupa para trás e fugir pelado, e se dá muito mal por causa disso? Da onde veio essa força de vontade para encarar o pecado e vencer, fugindo do pecado? Não vem dele, meu irmão. A Bíblia não dá detalhe, mas eu imagino que ele realmente foi tentado nesse momento. Fico ou não fico? Você toma a decisão, mas a força para cumprir vem de Deus. O fruto, meus irmãos, é do Espírito. Isso é privilégio de qualquer ser humano? Não, é de quem aceitou Jesus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, a Bíblia diz que o Pai vem a nós e faz em nós morada.
O Senhor começa a morar em nós. E como que Ele faz? É fisicamente? Não, é pelo Espírito. Deus é Espírito. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ainda que você não esteja transbordando do Espírito, o Espírito não tenha sido derramado plenamente sobre você, você tenha mergulhado no Espírito Santo, você recebeu a Cristo como seu Senhor, o Espírito Santo mora em você. Deixa Ele trabalhar. Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele não obriga você a nada. Ele não é uma entidade de um desses cultos pagãos que a gente está acostumado a lidar, que a entidade baixa na pessoa e vai fazer do jeito que eu quero, e não saio, e essas coisas que a gente está acostumado a ver. Você manda o demônio sair, não vou sair, ele é meu. O Espírito Santo faz isso não. O Espírito Santo, ele quer guiar a gente, como nós lemos no texto. E se você tem uma vida que é guiada, conduzida, ele vai mostrando o caminho. Você já guiou alguém? Uma vez eu tive a oportunidade de guiar um cego aqui, em Nova Almeida, daqui até lá na Praia Grande. Vai conduzindo. A pessoa confia em mim, que eu estou levando ele para o lugar certo. E eu vou conversando, ó, tem um buraco aqui, ó, chega mais para cá. Agora a gente vai atravessar a rua. O Espírito Santo faz assim com a gente, ele guia a gente. E fala para a gente, olha, ande no Espírito e viva no Espírito. Quanto mais, meu irmão, você se submete ao Espírito Santo de Deus, mais as coisas ficam fáceis. Mais você se controla, mais você tem alegria, mais você tem facilidade para amar. E a luta que você tem, eu quero que você entenda, eu também tenho. E o apóstolo Paulo também tinha. Por quê? Porque todo mundo é carne, gente. Todos nós lidamos com a nossa carne, mas, porém, contudo, entretanto, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Ore ao Senhor, se renda a Ele, fala para Ele, Espírito Santo, é dessa força que eu preciso dessa frutificação, eu preciso me render e se entrega. Fala, pode me guiar, porque eu quero andar no Espírito e viver no Espírito, quero ser guiado pelo Espírito do Senhor. Faça isso nesse momento. Nós nos rendemos, Espírito Santo de Deus. Seja o nosso guia. Queremos andar no Espírito, viver no Espírito. Que o Senhor frutifique em nós, para que essa guerra seja vencida pelo Espírito e não pela carne. Obrigado por essa palavra que o Senhor deixou escrita na Bíblia. Que ela venha nos fortalecer. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Não há nada